Sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Alberto Batistão e esse é o DNA Sescom, mais uma superprodução do recém-lançado estúdio Sescom Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdo de interesse do universo contábil e demais segmentos representados por nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco da nossa história de 75 anos, que através de fortes lideranças colaborou e colabora para o progresso do país. E para isso, traremos aqui personalidades que fizeram e fazem parte dessa história. Hoje estamos recebendo no nosso programa Salvador Strazeri. Nessa gestão 2022 a 2024, ele atua como conselheiro fiscal e um membro da Comissão de Responsabilidade Social. Atuou em cargos da diretoria do Sescom e da Escom desde 2003. Tem formação em administração de empresas e ciências contábeis. Também é membro dos sindicatos dos contabilistas do Estado de São Paulo, desde 67. Membro do Conselho Regional de Contabilidade, também desde 67. E é membro da coordenação política das entidades. Muito atuante em sua comunidade e recebeu homenagens, entre elas da Associação Comercial do Estado de São Paulo, Distrital Moca, da Câmara Municipal de São Paulo, do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Salvador, seja bem-vindo ao nosso DNA Sescom. Batistão, presidente Batistão, você sabe que é uma satisfação muito grande, né? Estar aqui e estou honrado, muito honrado com esse convite para nós batermos um papo aqui sobre a nossa trajetória, né? Que longa, isso, mas é uma satisfação. Muito bem, Salvador. Bom, Salvador, para nós eu li aqui que você é administrador e contador. Eu acho que você é contador e depois administrador. E a profissão é feliz de ter você como contador. Como que você começou na contabilidade, Salvador? Bem, na contabilidade eu comecei com 16 anos, né? E porque antes disso, trabalho desde os 13, eu fui mecânico ajustador, né? E trabalhava na oficina de uma grande empresa, né? E me formei, só que percebi que não era a minha vocação aquela, né? Então, dentro da mesma empresa, nós conseguimos transferência para o escritório. Lógico, um ambiente totalmente diferente, né? De você trabalhar numa fábrica e depois ir para um escritório, né? E então realmente foi uma transformação muito grande, né? Eu me esforcei muito, né? Precisei me esforçar muito para me adaptar àquela nova vida, né? Porque no escritório tinha umas 250 pessoas naquela época, né? Era siderúrgica ali perto. E dessa siderúrgica tinha uns 5 mil funcionários lá, operários, essas coisas, né? Então eu comecei lá colando o selo em carta e me aprimorando lá e comecei a estudar contabilidade e logo passei pelo faturamento e logo passei para a área de contabilidade, onde eu aprendi, né? A trabalhar com uma máquina mecânica, né? É o sistema Hamilton de contabilidade, né? Que tinha aqueles somadores, então tinha a vantagem de você fazer o lançamento, o débito, o crédito e puxar o saldo e a máquina dava o resultado, o saldo atual automaticamente. Não era bem assim, porque tinha as falhas. Então, sempre a contabilidade trouxe muito sacrifício para todos nós, né? Que vivemos todas aquelas épocas. Não é seu caso, mas a contabilidade manual,
gelatina. Era diferente, né, Salvador? Era bem diferente. Ô, Salvador, de mecânico a contador, hein? Olha que coisa. O mecânico faz, às vezes, os carros andarem melhor, né? Ter melhor rendimento. E o contador também faz com que as empresas tenham melhor rendimento. O contador, no fundo, ele é estratégico para as empresas, como o mecânico é para o veículo também, né, Salvador? Claro. Era uma mecânica de uma empresa, né? E fala uma coisa, aí você trabalhou nessa empresa, começou a trabalhar na contabilidade, e aí você ficou um tempo lá nessa empresa, e como veio a questão do escritório da empresa de contabilidade que você montou? Que você é sócio da Financial já há bastante tempo. Como que foi essa história, Salvador? Então, Bastão, eu tive um mentor, né, que gostava muito de mim, né, que inclusive me aceitou lá como auxiliar de escritório, saindo da mecânica, né? Era o senhor João Acerra, e ele foi dando as coisas para mim, me orientando, né? E eu trabalhei lá até os 20 anos, né? E aí, nos 20 anos, eu resolvi procurar um outro lugar, né? E fui trabalhar na Pondes do Brasil, né? Creme Pondes, né? Que era uma firma americana que eu acabei me aborrecendo porque você não tinha acesso às informações. Então eu fazia o livro de entrada e tinha que ficar fazendo só o livro de entrada. Falei o resto, né? Porque eu estava ávido para aprender e tal. E aí fiquei 3 meses. Me queixei com o senhor João Acerra, que ele não queria que eu tivesse saído de lá, mas a decisão, né, foi boa, inclusive. Aí ele me convidou para trabalhar numa empresa, Ferro e Metais Piratininga, que ele dava assistência, era o contador, tal, mas tinha lá um escritório, né? E tinha uma porção de gente, tinha que fazer o faturamento, departamento pessoal, um monte. Eu, então, fiquei como subcontador, né? Fiquei como escrita, mas feito tudo lá. E ele depois vinha e corrigia tal, e assinava, né? Agora, eu lembro agora, porque essa firma tinha o quê? Era ali na rua Piratininga. Ela tinha 10 funcionários, né? Quer dizer, 5 eram do escritório. E o resto é o que enchia o caminhão, lá de ferro, essas coisas todas. Era um absurdo ter toda aquela estrutura para a época, né? Mas, enfim, era assim, né? E eu fiquei lá 3 anos. Quando o Financial iniciou em 1964, 13 de agosto, que faz aniversário agora em agosto. Mas, na verdade, essa data foi simbólica, né? Porque o sócio lá principal, que era um jovem também muito dinâmico, era o aniversário dele. Mas, na verdade, ela começou a entrar em atividade em janeiro de 1965, né? E lá eu fui para uma promessa, né? E, enfim, trabalhei lá igual louco, de outubro a abril, né? Trabalhava dia e noite, sábado e domingo, né? Como era a nossa atividade antigamente. Você tinha bastante funcionário, mas não conseguia dar conta de tudo, porque tudo vencia em 30 de abril. Mas então você foi para a Financial, ela já existia, você foi para ser empregado inicialmente, é isso que eu entendi? Não, fazer um estágio lá e aí depois nós íamos conversar. Eu falei, pô, que bom. Então, sabe, era almoço, tal, virava à noite, Páscoa lá, você trabalhando, né? Porque tinha que entregar as obrigações. Era solteiro, assim. E aí depois, quando ele veio conversar comigo em maio, né? E ele fez uma proposta que me decepcionou um pouco. E eu tinha
muita amizade com ele, porque ele tinha a minha idade, lamentavelmente já faleceu. E eu falei, olha, meu amigo, eu lamento, né? Mas um beijo para você e fui embora. Né? Trabalhar numa firma na esquina da Ipiranga com a São João. Se eu falar Cine Marabá, ninguém vai saber. Mas ali. E lá eu fui contratado para ser contador. Era uma firma de engenharia, né? E que estava iniciando, muito pequena, né? Mas tinha alguns políticos, era de políticos. Firma de engenharia formada por políticos, né? Inclusive, quem trabalhava lá, que era sócio, ele foi presidente do Sebrasd, lá, há um tempo atrás, né? Eu encontrei com ele e lembrei dele, né, daquela época, mas fiquei 6 meses lá. E realmente não tinha muito serviço. Comecei a pegar algumas coisas para fazer lá internamente, mas viajava muito de carro para ir fazer pagamento para os operários que trabalhavam nas estradas, enfim. E isso, depois de 6 meses aí, o meu amigo Puccetti, saudoso amigo Puccetti, me chamou de volta, né? E aí entramos lá num acordo e depois de um tempo lá eu comprei 5%. Ele saiu em 1970, né? Depois de 5 anos. E aí nós ficamos e aí eu fui adquirindo as cotas, né? Até 2020, quando o Valdir, meu sócio, né, amigo, irmão, nós fomos 35 anos, trabalhamos juntos, né? Ele decidiu separar, né, por motivos pessoais. Aí, então, nós separamos. Nós estávamos no nosso primeiro imóvel lá, que nós fizemos, de 1.500 metros, porque tínhamos lá 180 funcionários, né? Que na época exigia. Entendi. Então, quer dizer, você trabalhou em uma empresa, foi lá, não deu certo, foi trabalhar na empresa de engenharia, voltou, e aí você fez a sociedade. Aí começou já daquela época. Isso. E isso foi em 65, pelo que você falou? 65, 66? 67, por aí. Por aí. Que você começou a empresa de contabilidade e chegou a uma empresa de contabilidade com 180 funcionários. Isso. A empresa chegou nisso. Agora, em 1970, ela já tinha cerca de 40 funcionários, sabe? E um monte que empresa. Teve, na época da ditadura, nós desenvolvemos bastante. Você vê que estão falando com um excelente profissional, né? Teve uma grande empresa e tem ainda até hoje uma grande empresa, começou como empregado, comprou aos poucos e foi evoluindo. Vocês escutaram ele falar que trabalhava bastante para entregar obrigações acessórias, tinha muita coisa naquela época. Não é muito diferente de hoje, né? Hoje também a gente entrega fácil, bastante, né? Coisa. É isso aí. Ô Salvador, muito bem, aí você começou na contabilidade, montou a empresa, tem uma empresa de contabilidade. E nas entidades, como é que foi o seu início de participação? Por exemplo, no Sescom, quem te chamou, quando você começou? Então, conta a sua história para nós aqui da entidade. No Sescom tem uma história interessante, né? Que quem me convidou, e era minha amiga, minha conhecida, ela fez vários convites, era a Terezinha Aparecida Falcão, né? E nós éramos conhecidos, amigos, estudamos na mesma escola, técnico de contabilidade, né? E ela, de vez em quando, me ligava e me convidava. E eu estava realmente numa situação que eu comecei a ter empresas, né? Abrir empresas de outros segmentos, né?
E isso daí te envolvia muito mais, né? Então, na época ali, eu também não tinha muita condição. E ela fez vários convites. Então, eu considero ela minha madrinha. Mas quem me trouxe, de fato, foi o nosso amigo saudoso Antônio Marangon, né? Pessoa extraordinária, né? Que falou, olha, Salvador, você vai ser diretor suplente. E, moleza, aqui não precisa. E, de fato, nós começamos como diretor suplente a participar de tudo, né? Como é até hoje, né? Que é muito importante isso, que você vai adquirindo conhecimento e experiência, né? E trabalhava bastante e aquilo foi me encantando, sabe? Porque eu nunca tinha participado de um sindicato. Porque naquela época, até hoje, sindicato tem uma conotação diferente, né? E então eu entrei aqui, fiquei surpreso, né? Com a organização, com o comportamento da diretoria, com a amizade que eu fui recebido, apesar de ter aqui já alguns conhecidos, né? O Valdemar Armesto, né? Saudoso governador Valdemar Armesto também, e me conhecia, o Irineu Tomé também me conhecia, o Pedro Fabre, também me parece que ele era o coordenador, nem sabia que tinha grupo azul, mas ele era um dos coordenadores, né? E aí começou que foi em 2004, né, a gestão do Marangão, né? 2004 a 2006. E eu vim para cá em 2003. E era outubro, novembro, e o Marangão falou, você vai fazer parte da diretoria, né? Falei, tá bom. Aí ele me convidou para fazer o treinamento da diretoria que ia exercer a próxima gestão. Muito interessante, foi lá no hotel, no Blue Tree, né, ali em Moema, lembro até hoje, e que foi um bom treinamento, né? Muito interessante também, porque eu já estava habituado em participar de outras entidades que havia esse tipo de treinamento para a formação dos dirigentes, né? Então, foi muito legal e começamos assim, começamos em janeiro de 2004, tomando pote aqui e tocando. E foi uma experiência que me encantou, tanto é que eu continuei, né? Depois veio o presidente Chapina, que eu fui como diretor social, né? Que tive uma oportunidade muito grande de participação. No outro mandato dele, que eu fui vice-presidente da ESCOM, né? E como era de hábito naquela época, e hoje também, os vice-presidentes são obrigados a acompanhar o presidente. Mas naquela época existia muita viagem, para quê? Para um aprendizado, né? E, de fato, você aprende bastante coisa. Então, foi uma experiência muito boa, né? E, pá. Você falou que quando você começou, te convidaram e aí te encantou, né? A participação, né? Isso. O que te encantou? O que você via de bom na entidade? O que? A seriedade que se trabalha? É o bem que fazia para os outros empresários? O que te encantou na entidade que fez você? O que iniciou foi aquele conceito que eu tinha errado, né?
de sindicato e que veio me provar que a conduta dos diretores, que o ambiente, né, dos diretores, todos pessoas desinteressadas, né, porque afinal de contas somos voluntários até hoje, né, e isso trazia muita satisfação para cada vez ficar gostando mais, né. E aí tivemos a oportunidade com o diretor social, que foi muito agradável, né? E depois como vice-presidente também, né? Você também, Salvador, nesse período, né, que você era diretor social, como vice-presidente da SESCOM, você trabalhou no SESCOM Solidário, né, que é um braço do SESCOM que cuida mais de ações sociais, não foi? Nossa. Fala pra gente como é que era isso. Eu até me emociono quando eu penso nisso, até hoje, né? O que aconteceu, né? Nós tínhamos uma verba destinada ao programa social, né, da comunidade, de quem que precisasse, né? E o Valdemar Armesto, né, o próprio Reinaldo Franco, o Maia, eu, né? E começamos a falar, pô, nós precisamos aproveitar isso. Porque o que acontecia? Anualmente a gente percebia que aquela verba, que era uma boa verba, não era gasta, ela voltava pro caixa do SESCOM, né? Então foi feito aí um estudo e isso nós começamos a aproveitar essa verba, né? E muito bem. Então nós criamos, né, um curso que eu chamo de pós-graduação, de complementação dos jovens que aprendem em várias entidades, né, recebem orientação para o primeiro emprego, né? Então, mas isso era pouco. Eu tinha experiência no meu escritório, que eu sempre trouxe o jovem de lá, mais de 50. E, felizmente, todos tiveram sucesso, seguiram carreira. Por incrível que pareça, ainda tenho 2 funcionárias que entraram com 15, hoje estão com 45, e lá no escritório, né? Mas se formaram em contabilidade, RH, enfim. Então, isso... fizemos uma experiência, como não podia deixar de ser. Então, a entidade que nós escolhemos era uma entidade que eu tinha sido presidente lá, que é a Legião Mirim de Vila Prudente. E falou, bom, vamos fazer uma experiência lá para dar aula de departamento pessoal e noções de escrita fiscal, né? Então, foi criado um curso de 15 dias, com 4 horas aulas, 60 horas por mês, cada matéria. Então, essa experiência, esse projeto piloto veio aqui. Os jovens vinham para cá, né? Então, eram 40 jovens que nós precisaríamos pagar a condução, tal, mas de qualquer maneira foi bem e tal, né? Aí, na equipe de colaboradores que estava ali na responsabilidade social, surgiu lá não me lembro o nome dela, com uma ideia brilhante. Falou, olha, nós estamos trazendo aqui, estamos tendo gasto, né? Condução, alimentação, um lanche, enfim, professores e tal, né? Por que nós não vamos dar aula nessas entidades? Nós já tínhamos mais de uma, sabe? Porque todo mundo começou a ter interesse nisso, né? E
Então, foi uma ideia brilhante. Por quê? Aí que as entidades estavam preparadas, tinham infraestrutura, lógico que tudo manual, não tinha ainda computadoras, que estava iniciando, né? Sei. Mas eles tinham lá noção de tudo isso, e principalmente de comportamento. E isso veio complementar a formação dele, né? Que facilitou ele entrar no mercado de trabalho. Então você trabalhou nessa parte que aí chamou-se Desenhando o Futuro, né? Que era a formação de jovens aprendizes, né? Para o mercado de trabalho. Aprendiam alguma profissão. Principalmente para os escritórios de contabilidade. E como notícia, né? Nós devemos recomeçar. Na época da pandemia isso parou aqui no Sescom São Paulo. A gente vai recomeçar. O projeto já está pronto, a gente está formatando isso para recomeçar, porque é um trabalho de fato muito interessante. Desculpa. Claro, se você permite um adendo aí, o nosso querido companheiro, o Benedito, Benê, né? Nós trocamos aí já algumas ideias, né? E ele está preparando, lógico, você deve estar a par disso, não sei se você já assinou o ofício, e escolhemos novamente a Legião Mirim para fazer esse projeto piloto, que me parece que é um pouco diferente, tudo ligado à informática, lógico. E eu fiquei muito entusiasmado. Fui lá tal e... Que bom. Foi muito interessante, sim, esse trabalho. Você trabalhou, você falou, o Maia também se empenhou bastante nisso, né, nas gestões anteriores. Agora, o Sescom, ele tinha... como era quando você entrou, né, a entidade, você já falou um pouco disso, né, que você se encantou, aí eu te perguntei do projeto. Tinha outros trabalhos sociais que o Sescom fazia também, não é? Arrecadava brinquedo, alimentos, material de higiene, faz, hoje, né? Só que as palestras, né, então tinha uma série de programas, né? Porque tinha palestra diariamente. E as pessoas que vinham fazer a palestra eram convidados a trazer alguma coisa, depende da campanha. Estava no alimento, se era material de limpeza, enfim. E a gente tinha uma grande arrecadação. Então, várias entidades estavam cadastradas aqui e todo mês a gente encaminhava isso, que também envolveu o pessoal, né? É um trabalho bastante interessante, social. Hoje a gente também tem esse trabalho. Hoje, aliás, com palestras, inclusive com palestras online, a gente tem, você pode escolher lá o QR Code, fazer uma doação, ele vem para a entidade coloca esse valor à disposição da sociedade, que a gente sabe que tem muitas pessoas precisando, né? Essa ajuda social é importante. Salvador, então você veio para a entidade em 2003, 2004, ficou durante todo esse período, tem esse trabalho social da entidade. E que mais você acha que você entende que a entidade faz, ou que isso na época, né? Que faz e que valoriza os seus representados? Porque a entidade, o sindicato, ele está aqui para os seus representados. Lá naquela época, né, também foi criado o PQC, Programa, né, de Qualidade das Empresas Contábeis, né? E nós, da comissão, para dar um exemplo e entusiasmar que os associados se inscrevessem naquilo, fomos os pioneiros. E fizemos o PQC, maravilhoso, né? E tivemos muito proveito, né? E que se estendeu sempre. Todo ano a gente sempre estava melhorando, mandando os funcionários, tínhamos lá auditoria, enfim. Foi um período sensacional também, de muito aprendizado, beneficiando todos os escritórios, explicando para eles que
realmente a estrutura dele como escritório de contabilidade precisava melhorar tal, e isso foi acontecendo, né? Então isso também foi muito interessante, né? E tínhamos aquelas festas de entrega de certificados, enfim. Eu falando de festa, eu só queria lembrar, voltando um pouquinho, uma coisa interessantíssima, né? Que ocorreu quando nós começamos a dar aula para esse jovem. Então, nós fazíamos uma formatura. E essa formatura era uma coisa muito glamurosa, né? Para aqueles jovens, são jovens carentes, de família simples, né? E nós fazíamos aqui no auditório e lotava o auditório. Então vinha parentes, né? Os pais, os irmãos, porque ele estava recebendo um diploma, né? De formação de um curso de escrita fiscal ou de departamento pessoal. Então tinha um glamour muito grande, né, para eles, e eles ficavam encantados. Nós íamos buscar com ônibus, tudo, a família trazíamos aqui. E o que nós fazíamos? Para mostrar que também, e para divulgar que o SESCOM era um sindicato preocupado com a responsabilidade social, nós convidávamos grandes figuras, né, de entidade, empresários, da associação comercial, os presidentes, para ser paraninfo. Então, o que me satisfazia naquilo era o encantamento que os paraninfos tinham, mais do que a gente. Puxa, que beleza que vocês fazem, tá? Para dar um exemplo, ó, todos nós temos que fazer isso. E de fato temos mesmo um trabalho social importante, né? Muito. E a gente tem que ter os exemplos. O exemplo naquela época vinha do SESCOM, hoje nós podemos ver em outras entidades e temos que trabalhar mesmo pela sociedade. Você falou de um outro tema, né? Quando eu te perguntei como era a entidade, o que mais tinha participado, você falou do PQC, né? Que era o Programa de Qualidade de Empresas Contábeis. O PQC continua. Hoje chama Programa de Qualidade e Excelência Contínua. Tem alguns eixos. Isso é importante, aí eu vou querer ouvir você, Salvador, mas eu entendo que é importante porque as empresas precisam de fato prestar serviços com qualidade. Claro. Elas precisam se formar os seus profissionais para que o serviço seja cada vez de mais qualidade e que com isso, cada vez mais os profissionais das empresas contábeis sejam valorizados, né? Claro. E sejam valorizados pelos seus clientes. Como é que você vê isso, Salvador? Eu acho isso extraordinário, né? E principalmente eu, de fato, já tinha um escritório quando comecei o PQC, era novinho, com uma vantagem, né? Eu falei, eu fiz por causa do PQC. Não, o escritório estava pronto, né? E realmente era um exemplo. Mas nós tínhamos muitos associados, escritórios, que realmente não trazia confiança para o cliente, né? Por causa da condição dele, enfim. E eu acho que houve uma melhoria muito grande, né? E que continua agora, né? Com o PQC, eu não sei hoje como ele está, se nós temos o Paulo, o Mário, meu filho, que é meu sócio lá, ele fez uma parte aqui, mas já faz uns 2, 3 anos, de um curso aí de 1 ano, né? Parece que foi, de uma preparação, e teve um bom
aproveitamento. Eu acho isso fundamental. Se você não conhece, Salvador, eu te convido para conhecer um pouco mais junto com o seu filho. Convido a todos que estão assistindo para virem conhecer, porque é um programa interessantíssimo que traz de fato qualidade, traz formação tanto aos empreendedores, aos sócios, quanto aos profissionais que trabalham, e isso só vai fazer crescer cada vez mais a empresa. Salvador, eu vi aqui que você, além do SESCOM, você participou também, ou participa do CRC, né? Ou é associado desde 67 ao Sindiconte. Como é que é? Fala pra gente. Você que você também é do Rotary, foi governador do Rotary, presidente. Sim. Como é a sua convivência com essas entidades e como você acha que tem que ser? Tem que haver mesmo essa congressamento? Na verdade, os sindicatos contabilistas e o CRC, mais o sindicato, eu frequentei muito quando eu trabalhei aí na Avenida Ipiranga, esquina com a São João. Então, eu aproveitei, ia lá, né? Porque tinha lá o almoço, tinha lá o jornal, tinha tudo que você queria e também participava às quartas-feiras dos debates. Centro de Estudos. Centro de Estudos. Centro de Estudos. Hoje eu não sei como é que chama. Centro de Estudos. Centro de Estudos. E participava lá dos debates. O CRC, pouco contato, né? Quase que nenhum. Agora sim, né? Depois que eu entrei aqui no SESCOM, então eu tive a oportunidade de ter um contato maior com todas as entidades congraçadas, né? E isso eu acho uma beleza, né? Se você unindo as pessoas, né? Porque é muito importante que nós, profissionais, não importa de que área, né? Faça parte da sua instituição e de outras organizações, que é aí que vem o aprendizado e o relacionamento. Então, meu relacionamento maior foi quando, com o vice-presidente, você acompanhava nas reuniões que tinha lá no CRC, onde nós tivemos importância, e hoje, como um dos coordenadores, tenho uma participação maior e estou muito entusiasmado, né, com o interesse. Salvador, e pensando em empresas de contabilidade, empresas pequenas de contabilidade que começam, você entende que os benefícios que a nossa entidade, o SESCOM São Paulo, leva para esses empresários, ajuda eles no dia a dia, vale a pena eles participarem? Como que você vê a colaboração da nossa entidade? Eu acho de fundamental importância, né? Naquela época, 20 anos atrás ou agora. Agora, cada época tem uma atividade, né? Porque o associado, o escritório de contabilidade, aqui ele encontra tudo o que ele precisa, né? Desde o PQC, desde servir à sociedade, desde ter cursos, né? E com essa melhoria que você vem, e a sua diretoria vem incrementando durante... porque é uma criatividade, né? Porque antes do Covid era uma coisa, agora mudou muito, né? Mas eu estou achando extraordinária a vossa criatividade em oferecendo uma série de alternativas, cursos online, enfim, orientações, seminários, palestras interessantes, né? Que nós trouxemos aí várias pessoas do governo, né? Para vir aqui, coisa que era muito difícil antigamente, né? Então, essa aproximação é uma vantagem para o
o associado também. Porque ele passa a conviver com tudo isso, né? Isso. O Salvador falou, nós temos aqui cursos, palestras, eventos, né? Então nós temos seminário nacional, nós temos seminário internacional que nós fazemos anualmente para levar os associados que têm interesse para algum outro país, em uma universidade, né, no exterior, que é para ter a experiência de estar no exterior, num ensino diferente. Esse ano nós teremos, vai ser lançado aqui, o EESCOM, que vai ser em Campos do Jordão, dia 15 e 16 de agosto. Já marquem na agenda, se preparem, vai ser um evento excelente, e vários outros eventos. Isso é para levar formação aos empresários contábeis, para que cada vez eles prestem um serviço de mais qualidade e sejam ainda mais valorizados. Batista, aproveitando que você está falando isso, nesse seminário, como vai ser agora em Campos do Jordão, ou na viagem para o exterior, ou pelo Brasil, então, eu acho que fundamental é importante isso, porque a pessoa vai lá em Campos do Jordão, além dela ouvir lá palestra, ensinamento, ela tem a oportunidade de aumentar o seu relacionamento. E a coisa mais importante que tem, a gente chega a essa conclusão, é o relacionamento. Lógico, a capacidade do profissional e o relacionamento. Eu digo para você porque eu tinha como cliente uma empresa aí americana que abria restaurantes só em São Paulo e depois começou a abrir em outros estados. E em São Paulo, quer dizer, nós fazíamos só a parte de abertura, porque a empresa é muito grande e o resto do trabalho era feito no setor de contabilidade. Mas eles tinham muita urgência para abrir a empresa, né? Olha, em 3 meses eles levantavam lá o que eles queriam e já queria abertura. E sabe, né, na época passada não era muito difícil isso, né, conseguir rapidamente. Mas eu me servi dos companheiros do SESCOM, do Rotary também, da Bahia, de outros estados, porque nós abríamos nessa parceria o contador dele que ia lá para a Bahia pesquisar, ia no sindicato, no CRC dele, né? Ficava uma semana para pesquisar um escritório para fazer a abertura. E quando ele me falou isso, eu vi uma oportunidade, né? Falei, nós fazemos tudo para você, você não precisa ir em lugar nenhum. Como assim? Falei, não precisa gastar viagem, não. Falei, vamos fazer a experiência. E a primeira experiência foi com a Bahia, entendeu? Na verdade, lá na Bahia, eu utilizei um parceiro. Um companheiro. Contador de lá. Um contador lá, né? Que ligar para a Conescap, qualquer lugar. O que você está dizendo, Salvador, é que a gente sozinho é muito mais difícil. Claro. A gente, nesses eventos, porque nós falamos do evento, como na Câmara de Contabilidade, que tem aqui, presencial, a conversa que tem no café, a conversa que tem depois do evento é tão importante quanto o aprendizado do evento. É verdade. Porque a gente conhece pessoas, a gente tem relacionamento e a gente com isso consegue resolver. Se a gente ficar só atrás da nossa mesa tentando estudar, a gente tem mais dificuldades. Claro. Então, esse relacionamento, essa participação é muito importante. E é isso que o SESCOM oferece, né? É isso, é o que eu recomendo, né? Para os jovens, principalmente para os jovens, né? Que venham aqui com a sua juventude, né? Lógico, você não tem a experiência de alguém que já está no mercado há muitos anos, mas vai ter, né? Mas para isso você precisa participar. Você tem um pouco de experiência que pode trazer para nós também. Todo mundo traz as experiências. Estamos precisando de experiências também. Principalmente dos jovens na área de informática. Isso, exatamente. Salvador, como você enxerga assim
a evolução da profissão contábil. Você que foi uma pessoa que começou, você estava lá na empresa, te chamaram, você tem um escritório, desde 65 começou o escritório, você voltou um pouquinho depois, nós estamos em 2024, né? Como é que você enxerga a evolução da profissão contábil? Bem, eu quero alertar as pessoas que nos ouvem, né? Que os termos que eu vou usar aqui, se vocês desconhecerem, anotem, procuram no Google ou vão no museu, que o CRC tem, o museu, né? Tem. Que vocês terão a oportunidade lá de ver como era a contabilidade antigamente. Eu penso que sempre foi muito árdua essa nossa atividade, árdua e prazerosa, né? Desde aquela época, fazia datilografia, a máquina de somar, né? E datilografia era uma máquina que você batia, né? Assim saía a impressão. Quando você fosse fazer um contrato que tinha que ser de 5 vias, né? Você tinha que bater com muita força para sair na última via. Como sair? Carbono, né? Lembre, carbono era um papel que copiava em todas as folhas, né? E, chegava lá no fim, você errava, não podia ter erro, você tinha que refazer, né? E muitas coisas eram assim. Então, hoje é uma beleza, você deleta, você exclui, você imprime novamente. Então, mas a profissão vem sempre evoluindo, sempre está em evolução. Quer dizer, a essência é a mesma, né? Partidas dobradas, desde o Luca Paciolo, lá em 1494, que ele vendeu, que ele inventou e lançou, e até hoje, né? O processo é o mesmo. A forma de fazer é diferente, né? Hoje, pelo sistema, então a forma, sempre está havendo uma evolução, e essa evolução ela traz grande benefício para o contador, e mostrando e cada vez reafirmando que o contador é uma peça indispensável em qualquer área de atividade, seja no governo, seja no particular, em tudo. Isso não aqui, no mundo, e isso não vai mudar. Está mudando a forma de fazer, né? Porque o empresário, de maneira geral, não sabe e nem poderia saber essas coisas, né? Ele tem que se preocupar com o negócio dele e deixar a gente agir. Se ele respeitar, te ouvir, as suas orientações, tudo, não tenho dúvida nenhuma que ele terá sucesso. Que interessante, Salvador, você falando, né? O contador era importante quando tinha máquina de datilografar, depois chega a calculadora H12C, H12HP e assim por diante. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial, mas o contador continua sendo importante, e se ele aproveitar essas oportunidades, foi isso que eu entendi que você falou, né? Cada vez ele ainda vai ser mais indispensável utilizando essas ferramentas que estão por aí. É verdade, porque o sistema hoje ele traz uma oportunidade, né, para nós estarmos aqui, né, vindo no nosso sindicato, largando não há problema, né? Antigamente você não tinha tempo disso. Você queria fazer um curso, também não tinha tempo. Hoje, né, o contador tem que evoluir mais, né, e trabalhar menos,
né? Para aproveitar o seu tempo que sobra, né? Para lazer, para estudar, para o que ele quiser. Porque realmente era uma vida de muito sacrifício, né? Em épocas 16, 20 horas por dia, né? Era assim mesmo. Sacrifício, mas gratificante. Gratificante. Salvador, com a sua experiência e todo esse seu conhecimento desenvolvido todo esse tempo, se você fosse deixar hoje alguns conselhos, algumas dicas para empresários que estão começando, iniciando na contabilidade, quais seriam esses conselhos, essas dicas? Na verdade, se inscrever aqui começar a frequentar o SESCOM, fazer cursos e tal, né? Mesmo que nós temos aqui vários cursos de abertura, escrita fiscal, departamento pessoal, o que ele quiser, para ele se preparar e começar a aprender e não abrir. Eu tenho uma passagem muito interessante, que uma ocasião no escritório, né? Apareceu lá 2 jovens, mocinhas, 22, 23 anos, né? E eu atendi e falei, que eu posso ajudá-lo, né? Ele falou, nós queríamos fazer a abertura de uma firma. Eu falei, pois não, tudo bem. Que tipo de atividade? Ele falou, escritório de contabilidade. Aí eu falei, olha, não é por nada, né? Mas primeiro vocês vão aprender isso, porque essa é a principal atividade nossa, abrir firma, agora abrir escritório fica difícil. A recomendação, né, se é que a gente pode dar, a gente tem alguma experiência, né? Primeiro dizer sobre a experiência. O que é uma pessoa experiente, né? É uma pessoa que está velha? Né? Não. Uma pessoa experiente é aquela que é atuante, que participa, que conhece, que se atualiza, né? Como hoje nós estamos atualizados, né? Atendemos clientes, qualquer assunto, né? Que ele precisa. E você pode orientar. Se você não souber, você tem aonde buscar essa orientação, entendeu? E a recomendação é essa: ser honesto sempre, né? Ser ético, porque naturalmente a nossa profissão é formada por pessoas éticas, né? E ser ético e ser generoso e ajudar o próximo com a sua experiência, com o seu conhecimento, da forma que você puder, né? Isso é muito gratificante e assim nós temos uma esperança maior no Brasil, que infelizmente estamos numa situação muito difícil, mas eu estou muito entusiasmado com o 5G. Não sei quando ele vai chegar no Nordeste ou no Amazonas, né? Por quê? Porque o 5G vai dar oportunidade de aprendizado para todos. Porque hoje é um disparate, né? Você, nos grandes centros, tem oportunidade de estudar, só vai pegar alguém da periferia, não sabe nada, e continua não sabendo nada. Belos conselhos para a gente ouvir e nunca pare de estudar. Ele falou no começo, não falou agora no conselho, mas já tinha dito, nunca pare de estudar, sempre continue estudando e se formando e utilizando as ferramentas que tem para a nossa profissão. É importante, porque quando a gente fala estudar, não é só fazer, você tem que fazer ciências contábeis, né? Administração, quer fazer economia, essas coisas todas, você faz, mas estudar a sua atividade, né? Se atualizar. E isso você consegue através de cursos, enfim. É isso aí. Salvador, bom, com o advento das mídias sociais, né?
Na nossa opinião, é importantíssimo produzir conteúdo de valor, engajar o associado, oferecer mídia gratuita ao nosso representado, né? Queria saber como que você vê esse nosso projeto que nós estamos fazendo aqui, que a gente está gravando DNA Sescom, a gente está falando aqui das pessoas importantes que passaram pelo Sescom, mas a gente tem outros programas sobre gestão, sobre mulheres no comando, tributal, que fala de tributação, né? Queria saber como que você vê esse nosso projeto, Salvador. Acho sensacional, né? E aproveito, né, para cumprimentar você e toda a diretoria por esse empenho, né, de tornar as informações cada vez mais acessível, né? Sem precisar se deslocar, como a gente sempre fez, né? Demorar 2 horas para chegar aqui no trânsito. Então, hoje as coisas estão mais facilitadas. Mas não deixem de vir, principalmente na Câmara de Contabilidade, que você vai encontrar um ambiente formado por pessoas que vão te trazer os problemas dela, que são os mesmos que você tem, e aí conversando se chega a essa convivência, se chega numa solução. Acho ótimo e que vocês devem continuar cada vez se aprimorando mais. Que bom, Salvador. Bom, Salvador, estamos chegando ao final, né, desse programa. Eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações que quiser fazer e considerações finais, se você entender assim. Batistão, eu me sinto muito lisonjeado aqui, né, de ter essa confiança. Quanto tempo nós nos conhecemos? 20 anos, por aí, né? Então, toda essa convivência com outros diretores, né, é uma coisa que não tem preço, né? Essa amizade sincera, desinteressada, né? E eu fico sugerindo sempre, né, que venha participar daqui, vá na associação comercial, aonde participe do Rotary, aonde você tiver oportunidade de ter uma convivência e trocar experiências, né? Então, é isso. E o contador, não sei porquê, mas é uma pessoa muito generosa. Todo contador, eu sei porquê. Porque ele vê, conhece o sofrimento do pequeno empresário, essas coisas. Às vezes, o empresário não está te pagando a mensalidade, mas você sabe por quê. Porque você tem em mãos a situação dele, né? Então, não abandone, né? Provavelmente você pode levar alguns canos, mas paciência faz parte do negócio, né? Então, essa pessoa que precisa de orientação, eu acho que nós devemos dar. Ok. Continue com esse seu entusiasmo, seu e da diretoria, em essas realizações, e com certeza cada vez nós teremos o Sescom lá no alto. Okay. Obrigado, Salvador. Você sabe que você falou e você está dizendo, né? Participe de entidades de onde você se sente bem, de onde você conseguir se engajar. Isso é importante. Viver a vida socialmente com pessoas que têm o mesmo pensamento, ou têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que as suas, são muito importantes. Mas, podendo, venham ao Sescom São Paulo, que vocês vão ter muita experiência e muito ensinamento. Então, a diferenciação, né, do Sescom para as outras entidades congraçadas, né, nessas outras entidades, não, né, o empresário contábil também participa, né, mas a maioria é contador, né? É a pessoa física que está participando. E aqui
são as empresas de contabilidade, que é uma experiência totalmente diferente. Com as mesmas dificuldades. Salvador, eu quero dizer que esses 20 anos de amizade que nós temos para mim muito gratificante, né? É uma honra para mim poder compartilhar da sua amizade e foi só aprendizado durante todo esse período. Com isso, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua gentileza de estar aqui. Você colaborou trazendo um pouco da sua história na nossa entidade, ou seja, um pouco do DNA Sescom. Foi uma honra para nós recebê-lo aqui, Salvador. E assim encerramos mais essa edição do nosso DNA Sescom. Agradeço a todos que participaram, que ouviram e até a próxima edição. Muito obrigado.